Que capítulo sinistro, meus amigos. Eu estava esperando por muito tempo essa aparição, essa cena e por fim a história de como o Monarca das Sombras caiu na escuridão. Esse capítulo nos revela muitas coisas legais e o próximo capítulo então, nossa, ainda mais, mano. É a primeira vez que eu trago Solo Leveling no canal em meses. Eu já trouxe no passado, mas já faz tempo que eu não trago e eu tinha que comentar. Sério, a fase que a Webtoon tá passando atualmente tá muito boa. Na verdade, a Webtoon tá passando por sua melhor fase até agora, na minha opinião, e tá simplesmente fenomenal. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento, mande um pix para apoiar o canal e dê aquele tapa no dedão para apoiar o meu trabalho. O capítulo começa com a entrada do Rei dos Mortos. O nosso querido Ashborn, o Monarca das Sombras, faz a sua entrada pela primeira vez na Webtoon. Ele diz que se o Sung quisesse, ele poderia viver eternamente nesse mundo perfeito dos sonhos. Um sonho incrível que nunca se acabará. E o Sung, com seus olhos mais frios que o próprio Alaska, fala que não queria viver preso nessa ilusão que o Ashborn criou. Mas não foi o Cinzinha não. Quem criou aquela ilusão foi o próprio Sung. Um mundo criado com a combinação do poder de Ashborn junto dos desejos de corrigir seus erros do Sung. E isso sim era um mundo de penitência, onde ele poderia corrigir seus erros do passado e viver uma vida completamente feliz e diferente da que ele viveu até agora. E claro, além disso, esse era o território de Ashborn, o descanso eterno e a própria morte. E ele falar tudo isso enquanto troca de rosto para as pessoas que passaram pela vida do Sung até agora foi demais. Olha, sinceramente foi muito bom. E o Ashborn diz que sempre observou o Sung, aquele que está mais perto da morte, mas existe tanto quanto possível contra ela. Ele é o registro dos esforços dele, a recompensa de todo o sofrimento e resistência que o Sung fez até aqui. Ele é a morte, o descanso eterno e o pesadelo de toda a humanidade. Ele é o próprio Sung, e dentro desse domínio do monarca, o Sung pode fazer o que quiser, criar campos com árvores, ver pessoas que já foram mortas, transformar os servos de Ashborn nos dele, absorver os poderes dele e, mesmo que seja somente no domínio do monarca, criar, destruir e mudar o mundo. O Sung poderia fazer tudo isso. No domínio do monarca, ele era onipotente. E esse era o poder da própria morte. E o próprio Ashborn, com a aparência do Sung, do primeiro capítulo até o atual, foi muito bom também, mostrando as fases do Sung que correspondia ao que ele falava. Eu achei essa interpretação aqui animal. Esse em frente ao Sung é o Monarca das Sombras, e ele esperou muito tempo por essa conversa. E então, ele começa a mostrar o começo e o fim deles, e o começo do próprio Sung. Enquanto isso, na vida real, lá onde o Sung supostamente estava mortinho da Silva, né? O Sung está congelado e mortinho da Silva, e os caçadores ao redor da área observavam incrédulos e, claro, horrorizados. O caçador de ranking nacional, Sung Jin-woo, o mais forte do mundo, acabou de morrer. Todo mundo ali ia ser massacrado agora. O arqueiro então, pior ainda, mas essa cena eu achei muito foda. Quando ele vai atacar o gelinho, todos sentem a mesma coisa. O poder do Monarca das Sombras estava vazando do corpo do Sung Jin-woo. O coração negro agora estava em chamas. Os monarcas, é claro, nada bobos, não podiam deixar o verdadeiro monarca chegar logo após a morte do falso acontecer. Mas eles são impedidos por um belo de um chute de quem? Dele mesmo, meus amigos. Ele finalmente faz a sua aparição diante do nosso protagonista, que está morto atualmente. O pai do Sung Jin-woo faz a sua entrada para proteger seu filho congelado. E a semelhança que eles têm, até mesmo no estilo de luta, é muito surreal e eu gosto muito de ver isso. E então, passa para a explicação de Ashborn. Em outro mundo, a luz e a escuridão existiam antes de tudo. E o ser absoluto, que aqui é muito parecido com o arquiteto, dividiu a luz e criou os governantes. E é claro, dividiu a escuridão para criar os monarcas. Os monarcas nasceram para destruir o mundo, enquanto os governantes para o defender. E em um ciclo repetitivo, eles se mataram continuamente em várias e várias guerras. Então um dia, o fragmento de luz mais brilhante pediu que o ser absoluto lhes desse a força para parar essa guerra, para parar os monarcas de uma vez por todas
e acabar com essa luta eterna que eles viviam constantemente. Mas o Ser Absoluto não respondeu a ele, e foi quando eles perceberam, todos eles, que para o Ser Absoluto essa guerra era puro entretenimento. Ele não ligava para quem ganhava ou perdia, ele apenas não queria que essa guerra acabasse. Todos adoravam o Ser Absoluto como um deus, sua lealdade e sangue pertenciam a ele. Mas se aqueles que desobedeciam a ele morriam, e aqueles que guerreavam morriam, qual era a diferença? Na guerra, haviam muito mais vítimas. Então foi quando eles decidiram fazer sua rebelião. Enquanto o Ser Absoluto existir, a guerra não parará. Ashborn originalmente era um governante, e ele foi o único dos governantes a ficar ao lado do Ser Absoluto, contra os outros. E é claro, contra os outros e seus exércitos, ele e seus homens foram aniquilados. Mas o Ser Absoluto deu um poder especial a ele nesse ponto. E quando ele abriu os olhos, ele era a escuridão, e todos os seus soldados agora seguiam como sombras. E foi assim que o governante renasceu como monarca, o mais poderoso de todos eles. Ele pegou seu exército e voltou para a batalha. Mas, quando ele chegou ao Ser Absoluto, tudo já havia acabado. E ele já estava morto. E acabou o capítulo. Que capítulo sensacional! O tanto que eu esperei por isso não estava escrito. Finalmente temos a história do Rei dos Mortos. E no próximo capítulo, a continuação da história vai ser muito legal também, e eu garanto isso. Não vou dar spoilers, que nem nos outros vídeos eu dava spoilerzinhos no final, né, pra quem gosta. Mas mesmo pra quem gosta, eu não vou dar spoilers, eu digo, esperem. Sério, espera pelo próximo episódio, não tome spoiler, porque o próximo capítulo vai ser brabo, eu garanto. Se eles adaptarem bem no caso, né, vai ser brabo. Então não tomem spoilers, e é sério, aguardem por isso. E a entrada do pai do Sung, hein? O negócio vai explodir e pegar fogo, meus amigos. E as semelhanças entre o velhote e o próprio Sung também são surreais de legal, mano. O estilo de luta e suas armas, eu acho muito massa ver isso. Tipo, eles não têm tanta ligação quanto o assunto é ser aventureiro, quanto ser monarca e essas paradas, né? Mas eles são muito parecidos e isso é muito massa, tá ligado? Provavelmente o pai dele influenciou muito a carreira dele como aventureiro sem que ele nem percebesse. E finalmente chegamos ao começo do fim de Solo Leveling. E eu espero que continuem a apreciar essa jornada, porque vai valer a pena. E finalmente está entrando nas partes que eu gosto. Sério, eu tava esperando muito ansioso até esse confronto. Sério, de verdade. Finalmente chegou e agora eu posso ficar feliz. Finalmente. Então isso é tudo que eu tinha pra falar. Eu acho que já dei todas as minhas explicações. Então tamo junto. Compartilha o vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve se não for inscrito ainda. Mande um pix para apoiar o canal. Tamo junto, é nóis.